Nesse vídeo vamos rever os melhores momentos das 3 vitórias de Giancarlo Fisichella na Fórmula 1, mas antes aquele recado. Se você quiser ajudar a manter o canal das corridas no ar, acesse o canal das corridas Store no Instagram e adquira sua camiseta com referência aos pilotos e equipes. Você também pode escolher um modelo personalizado. O canal depende muito da sua ajuda, já que ele não é monetizado pelo YouTube. Outra forma de ajudar é através do Pix, com qualquer valor. A chave é o canaldascorridas@gmail.com. Lembrando que a cada R$5 doados você tem direito a um número para o sorteio dessas camisetas. Participe! E agora sim vamos para as corridas. O Brasil recebe o 70º GP de Fórmula 1. Essa foi a primeira vez que tive contato de perto com essas máquinas, sensação que não dá pra descrever. Só quem já viu sabe do que eu tô falando. Nem os microfones mais modernos captam como realmente são os gritos desses V10, mas infelizmente eu só assisti às sessões de treinos. Uma curiosidade é que essa corrida quase não aconteceu, porque a Anvisa queria fazer valer a lei que proibia patrocínio de empresas tabagistas nos eventos esportivos. Bom, isso já acontecia há anos em alguns países da Europa, então eu acho que essa treta deve ter sido por conta de fazer valer de última hora. No final, a sempre boa medida provisória resolveu o problema. A publicidade das marcas de cigarros foram liberadas para esse GP. No novo regulamento, a FIA só permitia que as fornecedoras de pneus levassem apenas um tipo de composto para a pista molhada, então a escolha era baseada na previsão do tempo. Para quem bate no peito que a segurança vem em primeiro lugar, chega a ser ridículo esse trecho do regulamento. Então a Michelin optou pelos pneus para chuva intensa, enquanto a Bridgestone levou os intermediários. Nos treinos de classificação, Rubens Barrichello crava sua primeira pole em casa, 7ª na categoria. Coulthard vai largar em segundo ao seu lado. A surpresa é Mark Webber abrindo a segunda fila a bordo de uma Jaguar. Mas sem desmerecê-lo, fica evidente que o carro está com pouco combustível e ele irá fazer uma parada nos boxes mais cedo. E quanto aos outros brasileiros, Da Mata larga em 18º e Pisoni largaria em 17º, mas por algum motivo vai largar do pit lane. Como de costume em São Paulo, o tempo estava instável nos últimos dias. Choveu bem horas antes da largada, que por sinal atrasou um pouco, e por razões de segurança a corrida começa com safety car na pista. E aí vamos vendo alguns pilotos que vão largando do pit lane. Com uma volta, Panis para nos boxes para reabastecer o carro. Algumas equipes já vão mudando as estratégias para a corrida. Algumas voltas depois, Fisichella também vem para os boxes, mas além de reabastecer o carro, os mecânicos também trocaram os pneus. E após 8 voltas, o safety car finalmente libera a pista e agora sim vamos ter uma largada. E se liga aí na estratégia de Barrichello, moscou legal, hein? Ele nem tentou dar o pé antes, agora vai largar com todo mundo em sua bota. E olha aí, Coulthard faz a ultrapassagem e assume a primeira posição. E aí nessa imagem eu tô tentando entender se o Webber está partindo para cima de Barrichello ou se defendendo do ataque de Raikkonen. Agora é Ralf Firman nos boxes. Assim como na corrida passada, ele também teve problema na parada. Nick Heidfeld teve um problema no motor e já vai parando. É sua segunda baixa em 3 corridas. Uma volta após ser ultrapassado por Coulthard, Barrichello é ultrapassado por Raikkonen no mesmo ponto. O finlandês já tinha ultrapassado Webber, mas a transmissão de TV não mostrou o lance. Com muita facilidade, Rubinho agora é ultrapassado por Montoya. O brasileiro vai tendo dificuldade de pilotar, já que o acerto do seu carro estava para a pista seca, e ele está usando os pneus intermediários, que não é a melhor opção para o momento, mas como dito agora há pouco, a Bridgestone trouxe ele para o fim de semana. Já Williams e McLaren contam com os pneus Michelin, que trouxeram os pneus para chuva mesmo. Acho que Kimi respeitou demais Coulthard aí, hein? Dava pra ter arriscado a ultrapassagem.
Bom, agora chega de respeito. O Iceman mergulha no S do Senna e finalmente faz a ultrapassagem. Olha, não sei se Coulthard teve algum problema eletrônico ou se não tá pegando o melhor traçado, mas Montoya não teve nenhum problema e ultrapassa facilmente. Inclusive o colombiano acaba de cravar a volta mais rápida. E aí a primeira das várias rodadas que vamos ver na curva do Sol, mas pelo menos Ralf e Trulli não bateram em nada e seguem na corrida. Barrichello continua apanhando do carro e agora é ultrapassado por Schumacher. O alemão largou na 7ª posição, com o carro mais pesado. Inicialmente a sua estratégia na corrida era fazer uma parada a menos que a maioria, mas com esse clima qualquer estratégia pode ir pro saco a qualquer momento. Mesmo sem chover, a maior parte da pista ainda está bem encharcada. Veja aí a cortina d'água que faz. E aí nesse momento o Raikkonen vai fazendo o tempo mais rápido, mas na volta seguinte seu companheiro Coulthard responde e baixa ainda mais esse tempo. Montoya já não consegue mais acompanhar o ritmo de Raikkonen e Coulthard já o pressiona. Foi bem fácil essa ultrapassagem. Um pouco mais atrás, Schumi já está na cola de Webber em busca da 4ª posição. Ambos estão chegando em Montoya, que foi ficando para trás. E lá na frente, Coulthard vai tentando recuperar o prejuízo em relação a Raikkonen. Nessa de ficar lá e cá, a transmissão de TV perde a ultrapassagem do alemão para cima do piloto da Jaguar. E Montoya já é o próximo alvo. Dentre os três, só Schumacher está com os pneus Bridgestone. 15 voltas já foram e Raikkonen continua aumentando a diferença entre ele e Coulthard. Schumi continua escalando bem o pelotão e já é o 3º colocado. E aí nessa imagem recuperada a gente vai vendo o segundo a rodar ali na curva do Sol. Just Wilson não bateu em nada, mas pelo visto deve ter deixado o motor apagar, porque foi fim de prova para ele. Ou deve ter tido algum outro problema eletrônico, não sei. Aos poucos a pista vai secando e a tendência agora é quem estiver calçando os pneus intermediários da Bridgestone melhorar o rendimento. Olha como o Schumi já vai chegando na dupla da McLaren, não é à toa que ele fez a melhor volta. Kimi perdeu bastante rendimento nessas últimas voltas. E aí Panis fora da corrida, veja só no replay que bizarro que foi essa batida. A suspensão dianteira da Jordan de firma quebra do nada e ele vira passageiro do próprio carro. Por pouco não acerta seu companheiro Fisichella, mas Panis ele bateu em cheio. Bom, veja aí que o safety car foi acionado devido a destroços na pista. Enquanto o pessoal da limpeza entra em ação, vários pilotos vão para os boxes. Bom, após 5 voltas o safety car libera a pista e vamos para a relargada. O pessoal aí da frente, exceto o Hakkinen, já pararam nos boxes. O finlandês continuou na pista, agora não sei se por opção ou por estratégia da McLaren. Barrichello parte para cima de D'Amato e faz a ultrapassagem, assim como o Raikkonen, o brasileiro da Toyota, também não parou nos boxes. Montoya também tenta ultrapassar D'Amato, mas o brasileiro se defende. Schumi pressiona Coulthard pela 2ª posição e Rubinho vem logo atrás. A Ferrari segue com o carro da temporada passada e a McLaren vai continuar usando o modelo do ano de 2002 durante toda a temporada, só que vai trazendo atualizações durante o campeonato. Bom, a curva do Sol faz mais 2 vítimas. Vamos vendo aí no replay como é que foi a rodada de Montoya e de Pisonia.
Nos treinos de sexta-feira, o brasileiro já havia pancado o guarda-reio mais à frente, aí na reta oposta. Foi bem na minha frente. No mesmo dia, quem deu um 360 na reta oposta logo após sair do box foi o Homem de Gelo. Torci muito pela batida. Nós, na arquibancada, também gostamos do caos. Mas o cara tem muito braço, ele domou o carro e foi embora como se nada tivesse acontecido. Foi a partir desse momento que virei fanzaço de Raikkonen e voltei a assistir Fórmula 1 de vez. Enquanto os caras estavam no trabalho de remoção da Williams e Jaguar, Schumi também rodou na curva do sol e bateu. Se um dos fiscais de pista não estivesse atento, teria sido atingido. Normalmente é chato de assistir a corrida nesse ponto da arquibancada, porque a gente pega os carros em baixa velocidade. O legal é pegar da metade do setor G pra frente, onde pega o auge do berro do motor, e na freada da descida do lago, onde se escuta as explosões dos escapes. Mas especialmente nesse dia, o ingresso valeu cada centavo ali na saída da curva do sol. Bom, novamente vamos tendo a entrada do safety car. Para quem ainda não parou nos boxes, a chance é agora. Que início de ano, hein, Michael? 3 corridas e 2 baixas. Até agora o atual campeão soma apenas 5 pontos. Raikkonen finalmente para nos boxes para reabastecer e trocar os calçados. Os pneus biscoitos já não é mais o ideal para essas condições, mas os pneus para pista seca ainda nem pensar. A gente viu aí que da Mata também parou nos boxes, enquanto isso Montoya vai recebendo o carinho da torcida. E fica bem, cara, nos próximos 2 anos é você que se consagra aí nessa pista. Bom, e vamos para mais uma relargada. Coulthard abre a 29ª volta e vamos vendo aí na tela a classificação do grid. Ralf ultrapassa Barrichello na entrada do S, mas ele não vende barato essa posição. Os dois fazem a curva lado a lado, mas o brasileiro recupera o posto perdido na entrada da curva do sol. Falando em curva do sol, Verstappen é mais uma vítima dela. Vamos ver aí no replay como é que foi a rodada. Assim como seu companheiro Wilson, ele não bateu em nada, mas ficou de fora da corrida. Também deve ter deixado o motor apagar ou teve algum problema eletrônico. E 2 voltas depois, Button também pancou ali a proteção de pneus na curva do sol. Não é possível, só pode ter chovido lubrificante aí nesse ponto. Mais uma vez temos a entrada do safety car e vários pilotos vão parando nos boxes. Cristiano da Mata é um dos que fazem mais uma parada, mas perde tempo ao deixar o motor apagar. E aí vamos vendo o replay da rodada de Ralf Trulli no início da corrida. Eu acabo de notar que Rubinho quase rodou ali também. É, ali virou um estacionamento. Se eu estivesse por lá, já estaria pegando o máximo de destroços dos carros para guardar em uma caixa de acrílico e usar como objetos de decoração pela casa. Bom, e após 4 voltas, sai o safety car e vamos dar sequência à corrida. Coulthard e Barrichello já vão se desgarrando dos demais. Ralf vem a quase 5 segundos atrás. Com a pista secando, pneus intermediários e os ajustes do carro, a Ferrari de Barrichello está rendendo cada vez mais. O Iceman deixa o Príncipe das Astúrias para trás e agora vai em busca de Ralf. É, o homem tá voando, sem dificuldade ele também ultrapassa o piloto da Williams e agora vai em busca dos 2 primeiros. Coulthard novamente crava a volta mais rápida da corrida, mas Barrichello tá na mesma balada. Alonso foi para cima de Ralf e também deixou o alemão para trás. E aí Alonso chegando para cumprir uma punição de drive-thru. Eu não consegui achar o motivo, mas provavelmente deve ter sido por exceder o limite de velocidade no pit lane durante uma parada de box. E se liga aí nesse 360 de Mark Webber na curva do sol. A regra é clara, se não bateu em nada, então foi manobra. Veja aí que Barrichello vai entrar na reta dos boxes colado em Coulthard. Dessa vez parece que vai dar ruim pro escocês. É, eu achei que o brasileiro faria a ultrapassagem antes de entrar no S, mas não deu. Por sorte, Coulthard deu uma esparramada e Rubinho se aproveitou. Inclusive, ele cravou o giro mais rápido nessa última volta.
E aí da Mata mais uma vez vindo para os boxes. A corrida dele não vai sendo nada boa. Já Rubinho vai fazendo volta rápida atrás de volta rápida antes de fazer sua segunda e última parada nos boxes. Quer dizer, vinha fazendo, mas para variar, a Zico persegue no GP Brasil. O cara ficou sem combustível 2 voltas depois de ultrapassar Coulthard. Esse é seu 9º abandono consecutivo correndo em Interlagos. É inexplicável o que acontece com ele no quintal de casa. A única corrida que ele concluiu aqui foi em 1994, quando chegou em 4º. A justificativa da Ferrari foi que um problema eletrônico fez com que eles não recebessem mais as informações da telemetria do carro. Aí passaram a se basear pelo consumo de combustível da Ferrari de Schumacher. E para piorar a situação, o alemão bateu e ficou de fora. Aí já eram esses dados também. Então partiram para os cálculos manuais, mas pelo visto o engenheiro só sabia fazer essa conta com laranjas. Mas sem querer passar pano, mas já passando, essa conta deve ser difícil de fazer mesmo. Afinal tivemos safety car, pista molhada, pista secando, o consumo oscila por conta de tudo isso. Pelo que eles achavam que ainda restavam mais 12 litros. Ou seja, ele ia fazer um pit stop nas próximas 5 voltas, no máximo. E agora a gente vai vendo aí uma cena corriqueira de Barrichello e Interlagos. Com a pista secando e usando os pneus Bridgestone, Fisichella vai chegando cada vez mais em Raikkonen, que agora vai sofrendo com os pneus Michelin. Mais à frente, Coulthard vai chegando nos boxes para mais uma parada. Por pouco ele não excede o limite de velocidade ali no pit lane. Kimi novamente assume a liderança. Veja ali que Coulthard vai voltando na 4ª posição, logo atrás de Alonso. E mais uma vez reforçando, apesar da pista estar secando, a McLaren usa os pneus Michelin, que trouxeram os pneus de chuva, ou seja, já não é mais o ideal para essas condições. O que eles poderiam tentar fazer de diferente agora era usar os pneus para pista seca, mas ainda há alguns trechos do circuito que estão bem molhados, por isso os carros com os pneus intermediários da Bridgestone estão rendendo bem melhor agora. E olha aí, Raikkonen dá uma esparramada ali na junção e Fisichella assume a liderança da prova. Vale destacar que a Jordan está usando os pneus intermediários da Bridgestone. E aí a Jaguar de Mark Webber destruída depois de bater forte na curva do café. Vamos ver aí no replay como é que foi o lance. Logo em seguida, Alonso também bate forte no mesmo trecho. Segundo o próprio espanhol, ele teria se distraído enquanto conversava com seu engenheiro pelo rádio e não teria visto os destroços da Jaguar, por isso a batida. Fica a dica aí pra quem fica enviando mensagem de WhatsApp enquanto dirige. Bom, como 75% da prova já estava paga, a direção decidiu encerrar a corrida e a pontuação seria integral. Mas é aí que começa uma confusão matemática. Então, pelo que eu sei, quando uma corrida é interrompida ou finalizada por conta de bandeira vermelha, vale as posições da volta anterior à interrupção. Eu não sei quando isso havia mudado, pois aí nessa corrida estava valendo as posições de 2 voltas anterior à interrupção. Ou sei lá, talvez sempre foi assim e eu que pensei a vida toda errado achando que era a volta anterior que valia. Mas independente disso, ficou uma dúvida sobre o resultado, pois havia uma discussão sobre qual volta estava quando a bandeira vermelha foi dada. Nos boxes, o pessoal da Jordan comemorava a primeira vitória de Giancarlo Fisichella após 110 grandes prêmios disputados. Foram 8 anos de espera. Essa foi a 4ª e última vitória da equipe Jordan na Fórmula 1 e 176ª e última vitória do motor Ford Cosworth na categoria. Enquanto isso, Alonso continua lá no chão sendo atendido pela equipe médica. E aí o motor Cosworth da Jordan fazendo a festa. A corrida acabou na hora certa, hein? E só agora Alonso foi colocado na maca e vai sendo levado ao hospital. Está tudo bem com ele. Óbvio, foi uma puta pancada e tá doendo o corpo todo, mas não houve nenhuma lesão grave. O espanhol terminou a corrida na 3ª posição e conquista seu 2º pódio na Fórmula 1 e 2º consecutivo. E agora Fisichella chegando para comemorar sua vitória com o pessoal da equipe. Mas logo depois veio o banho de água fria no italiano. Alguém, não sei quem, achou que a corrida havia sido interrompida na volta 55, então contabilizaram o resultado da volta 53. Alonso se manteve na 3ª posição, mas Fisichella cai para 2º e Raikkonen é declarado vencedor. Só os dois subiram no pódio, já que Fernando estava sendo levado ao hospital. Dias depois ainda se falava disso e resolveram investigar mais a fundo, revendo todas as imagens disponíveis. Aí viram que Giancarlo abriu a volta 56 alguns segundos antes da corrida ser interrompida. Então passa a valer as posições da volta 54 e não 53. Pô, não havia o sensor no chão? Sempre que os carros passam na linha de chegada, o computador acusa a mudança de volta. Mas enfim, declararam o piloto da Jordan novamente o vencedor do GP Brasil. Só que aí tiraram o momento de consagração no pódio de Fisichella. Momento único, primeira vitória. Se fosse com Schumacher, tudo ok, era só mais uma vitória pra conta. Mas ali era o momento que todo piloto sonha, o da primeira vitória, e tiraram isso dele. No GP seguinte, em San Marino, fizeram uma cerimônia simbólica antes da corrida e Raikkonen trocou o troféu de vencedor com Fisichella.
Bom, e agora para encerrar, uma última nota. Essa foi a última vez que o GP Brasil aconteceu no início da temporada. Ouvi dizer que tal mudança era por conta das chuvas fortes que ocorriam nessa época. Só que no final do ano também chove por aqui, então essa troca foi 6 por meia dúzia. Como de costume, a Austrália abre a temporada de Fórmula 1. Pouco mais de 118 mil torcedores estavam presentes. Domingo gostoso, 19 graus. Na pista chegou a 26, com a umidade de 58%. Nesse ano tivemos algumas mudanças mais radicais no regulamento, que eu irei citando ao longo da corrida. Uma delas é em relação aos treinos de classificação. Agora temos uma volta lançada no sábado à tarde e outra domingo de manhã. Essa de domingo o pessoal tem que usar a quantidade de combustível que usará no primeiro stint da corrida. Já no sábado a quantidade é livre. Fica com a pole aquele que fizer o menor tempo somado entre os dois treinos. Esse novo sistema foi bem criticado e após 6 provas voltou ao sistema anterior, de uma única volta lançada no sábado. Fisichella cravou a pole, sua segunda na categoria. A primeira havia sido em 1998, na Áustria, quando pilotava para a Benetton, atual Renault. O treino de qualificação foi um mix de pista seca e molhada. Enfim, aconteceu o que muitos temiam que poderia acontecer com esse sistema de classificação de volta única e sequência definida de irem à pista. Massa nem marcou tempo, já que teve que abortar sua volta lançada por conta da chuva que caiu de vez naquele momento. E Schumi ficou sem tempo no Q2. Os que pegaram o asfalto mais seco levaram a melhor. Lembrando que esse sistema de volta única acontece desde a temporada de 2003. Vimos aí que Raikkonen teve um problema no carro na hora da volta de aquecimento e vai largar do pit lane. Ele largaria em 10º. Ao apagar das luzes, Fisichella e Trulli mantêm suas posições. Faz tempo que não vemos dois italianos dividindo a primeira fila. Que eu me lembre agora, a última vez havia sido no GP Brasil de 1984, com Hélio De Angelis e Michele Alboreto. Se eu estiver errado, me corrija nos comentários. Coulthard pulou de quinto para terceiro. Villeneuve, que largou em quarto, teve um problema na saída e perdeu várias posições ao longo da volta. Nesse momento aí ele vai passando em nono. Alonso está em sua cola e vai o pressionando. E aí Schumi em 16º. Como largaria no final do grid, o pessoal da Ferrari resolveu trocar o motor de seu carro. Michael ultrapassa um dos rookies da temporada, o português Thiago Monteiro, que vai fazer a sua estreia na Fórmula 1 aos 28 anos. Em poucos meses ele fará 29. E após uma volta segue aí na tela a classificação completa do grid. Barrichello de 10º aparece em 8º, Massa de 18º aparece em 13º. Aí a gente vai vendo o piloto da casa, Mark Webber, na 4ª posição, a caça de David Coulthard. O australiano vai fazendo a sua estreia pela equipe Williams, enquanto o escocês estreia pela novata Red Bull. Como dito no resumão da temporada de 2003, a fabricante de energéticos comprou a Jaguar e reestruturou toda a equipe, então não foi uma mudança de nome, o time é novo mesmo. Mais atrás a gente vai vendo aí Alonso na caça de Villeneuve. Os dois chegaram a ser companheiros nas 3 últimas corridas da temporada passada, mas Briatore dispensou o campeão da temporada de 1997 porque ficou muito abaixo das expectativas. Depois de ter ficado de fora de praticamente toda a temporada de 2004, Jacques fechou um contrato de 2 anos com a Sauber e será o companheiro de Felipe Massa nesse ano. E aí Kimi em 16º após 15 voltas. Só lembrando que ele largou do pit lane após um problema no carro na hora da volta de aquecimento. E se liga aí na tela, novidade nas transmissões. O gráfico da força G que o piloto sofre durante a prova. Em amarelo é o sentido da força, em vermelho é durante a freada e em verde durante a aceleração. E quando vai ficando vermelho na palavra break é a tocada no freio. E a barrinha ficando verde ali no throttle é a aceleração. E aí nesse replay a gente vai vendo a ultrapassagem por definitivo de Alonso em Villeneuve. Com 18 voltas, Trulli é o primeiro a parar nos boxes para fazer o reabastecimento. Aqui temos outra mudança no regulamento. Agora está proibida a troca de pneus durante as corridas, a não ser em caso de furo ou um desgaste demasiado que coloque em risco a segurança. E só o pneu danificado poderá ser trocado. Um fiscal fará a avaliação após a troca para confirmar o defeito. Caso não haja, a equipe será penalizada. Ah, e quando a parada for para trocar tal pneu, não poderá ser feito reabastecimento. Agora o jogo de pneus utilizado na corrida é o mesmo usado na qualificação.
Em caso de chuva, poderá fazer a troca dos 4 pneus, mas só após a liberação da direção de prova. E enquanto eu falava, tivemos a primeira baixa da corrida, o estreante de 26 anos Christian Alberts da Minardi. O holandês ficou de fora após a quebra da caixa de câmbio, ele já estava sem a segunda marcha desde a volta de aquecimento. E aí a gente vai vendo o Barrichello na caça de Montoya, o colombiano vai fazendo a sua estreia na McLaren, o Pega aí tá valendo a segunda posição. Mais atrás, esse pelotão liderado pelo piloto da Red Bull, Christian Klein, vai disputando a 8ª posição. Fisichella faz seu primeiro pit stop para reabastecimento na volta 22. O pessoal da Renault colocou 73 litros de combustível, que dá mais ou menos 17 voltas. Ele volta para a pista em segundo. E veja aí na tela que mais uma vez Alonso faz a volta mais rápida da corrida. Ele vem numa sequência de voltas rápidas enquanto escala o pelotão. Barrichello vem para os boxes na volta 25. A Ferrari colocou 64 litros de combustível, que dá mais ou menos 15 voltas. Alonso também faz o pit nessa mesma volta. Ele volta com 72 litros para 17 voltas. O espanhol volta para a pista em sétimo. Kimi foi o que voltou com menos combustível. Colocaram 48 litros para 11 voltas. Ele volta para a pista em 12º. Veja aí que aquele pelotão ainda continua aí, dessa vez liderado por Trulli, tá valendo a 6ª posição. O italiano vai segurando o ritmo e só depois se soube que ele tinha um pneu furado, que foi murchando aos poucos e fazendo ele perder performance. Nesse momento já foram 25 voltas e vamos vendo aí a classificação completa do grid após a primeira janela de box. Somente Schum e Massa ainda não fizeram um pit stop. E aí a gente vai vendo a Ferrari prontinha para receber Schumacher. O alemão vai fazendo seu primeiro pit stop na volta 26. A equipe trabalhou em 7 segundos e meio, colocaram 62 litros de combustível, que dá mais ou menos 15 voltas, e ele volta para a pista em 12º. Acabou perdendo a posição para Raikkonen. Vamos vendo aí que Alonso ainda não conseguiu ultrapassar Trulli. E aí uma carona com Fisichella. Nessa temporada as equipes não podem mais usar um motor por corrida, agora terão que usar por pelo menos 2 seguidas. Cheguei a ler em algum lugar que até reduziram um pouco os RPM para preservar a vida útil deles, mas não citaram o quanto. Esses V10 chegavam a ultrapassar 19 mil giros por minuto nos treinos, mas eles eram limitados a 18 mil giros nas corridas para prolongar a durabilidade. Agora não sei como ficou esse ano, se é que realmente modificaram isso. Pelo menos no gráfico aí da Renault deu para ver que passou um pouco mais de 18 mil giros. E depois de 5 voltas de disputa, finalmente Alonso ultrapassa Trulli e fica com a 6ª posição. Mais à frente, o Webber continua na cola de Coulthard, no caso agora eles disputam o 2º lugar. Eu citei no resumão da temporada passada que a Ford Cosworth havia se retirado da Fórmula 1, mas no caso foi só a Ford. Elas são parceiras desde 1967 para desenvolverem motores para a Fórmula 1, mas a gigante montadora norte-americana só comprou a Cosworth em 1998. Algumas pessoas marcam suas estatísticas separadamente e outras juntas. No caso, todos os dados que citei são das duas juntas. Por que falei disso agora? É que a Red Bull, que aparecia aí há pouco, e a Minardi contam com os motores Cosworth esse ano. Quanto a Ford, ela retorna à categoria em 2026, também com a Red Bull. Nesse replay vimos a rodada de Thiago Monteiro da Jordan. Recentemente, Ed Jordan vendeu sua equipe depois de 14 anos na categoria. O time teve alguns bons momentos e venceu algumas corridas. Parecia que iria se firmar, mas decaiu novamente nas últimas temporadas. O grupo Midland é o novo proprietário da equipe, mas nessa temporada o nome Jordan ainda se mantém. E agora vamos vendo aí que alguns pilotos vão chegando para sua segunda parada de box. O Webber voltou para a pista com 54 litros de combustível, que dá mais ou menos 20 voltas, então ele não para novamente. Ele agora ocupa a 8ª posição. Já Kimi saiu com 82 litros e também não para mais, ele voltou em 10º. Veja que Trulli perde mais posições e continua segurando o ritmo dos pilotos. Há pouco ele fez seu segundo e último pit stop. Nesse momento ele vai sendo ultrapassado por Button e caindo para a 12ª posição. E só uma observação rápida, se liga aí na pintura da BAR nessa temporada. Particularmente é uma das minhas preferidas de todos os tempos. Acho a de 2006 ainda mais bonita, porque o design dos carros no próximo ano é mais bonito que os atuais. Mas aí é um gosto meu, né? Agora vamos vendo Schumacher disputando a 6ª posição com o Webber. Mas vale lembrar que o alemão ainda fará mais uma parada, já o piloto da Williams não. Fisichella faz a sua segunda parada na volta 41. A Renault colocou 49 litros de combustível, que dá mais ou menos 12 voltas. Faltando 16, ele deve ter uma reserva no tanque, porque ele não fará outra parada. Schumi faz sua segunda e última parada na volta 42. E olha aí, logo após sair dos boxes, o atual campeão se envolve num toque com Heidfeld. Briga de alemães, não vamos nos meter. Aí na tabela aparece o nome de Webber, mas tá errado. Schumi vai pedindo ajuda pros fiscais para empurrar o carro. Já Heidfeld ficou por ali mesmo, é fim de prova para ele.
E se liga ali como é que os pneus de Barrichello já estão bem desgastados nessa parte final da corrida. E uma outra curiosidade sobre os boxes é que a velocidade no pit lane nas corridas agora vão de 80 a 120 km por hora dependendo do circuito. A gente viu ali que Schumacher conseguiu voltar para a pista. E no replay a gente vai vendo aí o momento do toque. O atual campeão disse em entrevista que não viu Heidfeld chegando no ponto cego do espelho. Não durou muito. Devido aos danos da batida, Michael vem para os boxes e para de vez. Olha os pneus, estão tão desgastados que parecem slicks. Péssimo início de temporada para o ex-campeão. Pelo visto, dessa vez deu certo as tantas mudanças no regulamento a fim de acabar com o domínio da Ferrari. Esse ano a asa dianteira dos carros foram elevadas 5 centímetros e a asa traseira foi movida 15 centímetros para frente em direção ao centro do carro. Essas mudanças visam reduzir cerca de 20% do downforce. A mudança em relação a não trocar os pneus também prejudicou o time de Maranello, pois os pneus que eles usam da Bridgestone até que tinham uma melhor aderência, porém a durabilidade da Michelin eram consideravelmente melhores. O jogo tá virando a favor dos principais adversários. E aí uma das estrelas de Hollywood, John Travolta. Sou fanzaço desse ator, hein? Nesse momento faltam 4 voltas para o final e vamos vendo a classificação completa do grid. Dentre eles, somente Felipe Massa fez apenas uma parada, o restante foram 2. Ralf Schumacher fez 3, mas é que ele teve um problema com o cinto de segurança e precisou ir para os boxes para os mecânicos ajustarem o cinto. Nesse replay a gente vai vendo a quase escapada de Montoya. Repare aí que o carro da McLaren tem um chifre em cima. Essa peça foi desenvolvida para melhorar o fluxo de ar para as asas traseiras e gerar mais downforce. Fisichella abriu a última volta e vai conquistando uma bela vitória em seu retorno à Renault. Bom, sua primeira passagem ainda era Benetton, mas é que a base da equipe ainda é a mesma. O importante é que ele fez uma corrida praticamente perfeita, sem cometer erros. Essa vai sendo uma amostra da força do time francês para esse ano. Alonso, que largou em 13º, vai chegando em terceiro. Ele travou atrás de Barrichello. Beleza que a maioria das posições que o espanhol conquistou nessa prova foram nas paradas de boxe, mas ele foi o que teve o ritmo mais forte nessa corrida. E aí está, Giancarlo Fisichella vence a corrida de abertura do campeonato. Essa é sua segunda vitória na Fórmula 1. A primeira havia sido no Brasil em 2003 pela Jordan, última vitória da equipe de Ed. Essa foi aquela corrida onde o pessoal da direção de prova se perdeu e deu a vitória para Raikkonen. Dias depois o resultado foi corrigido e ambos trocaram os troféus no GP seguinte em Imola. Barrichello fez uma ótima corrida e chegou em segundo, mas não se engane, a Ferrari viverá um pesadelo nessa temporada. Alonso chega em terceiro e completa o pódio. A Renault lidera o campeonato com o dobro de pontos da segunda colocada, que por hora é a Ferrari. E aí Fisichella chegando nos boxes e sendo ovacionado. Mesmo essa sendo a sua segunda vitória, deve estar com gosto de primeira, já que houve aquela confusão com o resultado em Interlagos e cortaram a sua brisa. E completando a zona de pontuação, tivemos Coulthard em quarto, boa estreia da Red Bull. Sua temporada ainda não será aquelas coisas, mas será melhor que a Jaguar no ano passado. Em quinto tivemos o piloto da casa, Marco Webber, depois Montoya, Christian Klien também da Red Bull, pontuando com seus 2 carros em sua estreia, e Kimi Raikkonen fechando a zona de pontuação. Já a equipe BAR recolheu seus 2 carros na última volta e abandonaram a prova com o intuito de poderem trocar o motor na corrida seguinte. Como eles não concluíram esse GP, eles se safam da punição por não usarem o mesmo motor por 2 corridas. Depois disso, a FIA corrigiu essa falha no regulamento e o motor precisará apresentar um problema técnico para justificar um abandono numa corrida. Uma semana depois do GP do Bahrein, a Fórmula 1 chega na Malásia para a segunda corrida da temporada. Como de costume, um calorão danado por lá, 33 graus ambiente. Na pista chegou a 36, com a umidade do ar em 62%. Nos treinos de classificação, deu Fisichella em primeiro. Essa foi sua terceira pole na categoria. A última vez que o italiano largou na frente havia sido na Austrália, na temporada passada. Ele terá a companhia de Button largando ao seu lado. Quanto aos brasileiros, Barrichello larga em 20º e Massa em 21º. Ambos perderam 10 posições por terem trocado ou alterado configurações de seus motores. Coulthard e os irmãos Schumacher também perderam 10 posições pelo mesmo motivo. E acabamos de ver aí o brasileiro Gil de Ferran, o bicampeão da Fórmula Indy, vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 2003, é diretor esportivo da Honda desde a temporada passada, quando a equipe ainda era comandada pela BAR. Dada a largada, Fisichella e Button mantêm suas posições. Os companheiros Webber e Rosberg lutaram pela terceira posição até a tomada da primeira curva, quando ambos foram ultrapassados por Dom Fernando. E olha aí Rosberg, que largou em terceiro e já está quase perdendo a quinta posição para Montoya. Mas olha aí, o colombiano também vai sendo pressionado pelo seu companheiro Raikkonen. Por conta disso, o piloto da Williams conseguiu manter essa posição.
E olha aí Raikkonen rodando, batendo o carro e ficando de fora da corrida ainda na primeira volta. A suspensão de sua McLaren acabou quebrando depois de um toque com a Red Bull de clean. E aí Schumi aparecendo em 11º após ter largado em 14º. Ele havia feito o 4º tempo no treino de classificação, mas como dito perdeu 10 posições depois da troca do motor. Um pouco mais à frente, Fisichella já completou a primeira volta e vamos vendo aí na tela a classificação completa do grid. Aí vai rolando a disputa pela 12ª posição entre Speed, Ralf e Massa. Clean vai chegando nos boxes com a roda dianteira esquerda danificada após o toque com Raikkonen. Deu muita sorte de não quebrar a suspensão. Os mecânicos trocaram o pneu e ele seguiu na corrida. E olha aí, uma volta depois de ser ultrapassado por Ralf, Speed também foi ultrapassado por Massa. O piloto da Toro Rosso é um dos calouros da temporada. O último norte-americano na Fórmula 1 havia sido Michael Andretti, em 1993. E aí nesse replay a gente vai vendo a boa largada de Fernando Alonso. Já nessa outra imagem recuperada, a gente vai vendo o momento em que Raikkonen perdeu o controle do carro e bateu. Repare aí que esse deve ter sido o momento do toque. Veja que agora ele já está apanhando para o carro. E para encerrar a sequência de replays, a ultrapassagem de Rosberger em Heidfeld. O piloto da Sauber acabou errando aí na tomada da curva. Com 6 voltas, Fisichella já vai deixando todo mundo para trás. Button é o único que consegue acompanhar seu ritmo. Ainda na sexta volta, Rosberg vai abandonando devido a um problema no motor. Depois de 6 anos em parceria com a BMW, a equipe volta a utilizar o motor Cosworth. Uma antiga parceria que lhe rendeu seus 2 primeiros títulos mundiais, tanto de equipe quanto de pilotos, em 1980 e 81 de construtores, e 1980 e 82 de pilotos. Inclusive, para quem é mais novo e não sabe, o título de 82 foi o pai dele quem ganhou. E aí a gente vai vendo a disputa pela terceira posição entre Webber e Alonso. Nesse momento o atual campeão está a 11 segundos do seu companheiro Fisichella, que ainda segue na liderança. Schumi segue escalando o pelotão. Ele vai ultrapassando Villeneuve e ficando com a 8ª posição. O carro de Coulthard ficou preso na 6ª marcha e ele foi forçado a abandonar a prova ainda na 10ª volta. E agora vamos vendo aí o replay daquela ultrapassagem de Schumi para cima de Villeneuve. E olha aí, uma volta depois de Coulthard, Clean também vai abandonando a prova. No caso dele foi um problema hidráulico. Lá na frente, Fisichella segue ritmo forte. Mais uma vez ele crava a volta mais rápida. Schumi chega em Trulli. A disputa agora está valendo a 7ª posição. E olha aí, sem dificuldade nenhuma, o alemão faz mais uma ultrapassagem e agora já é o 7º colocado. Nitidamente a equipe melhorou com o novo regulamento. Além da Ferrari não sofrer mais com o desgaste excessivo dos pneus por não poderem trocá-los durante a corrida, boa parte do carro foi redesenhado por conta do motor menor. Mexeram na suspensão e também diminuíram o tamanho da caixa de câmbio, que afetou positivamente no peso total do carro. E olha aí, 2 voltas depois de ter sido ultrapassado por Schumi, Trulli também foi ultrapassado por Villeneuve no mesmo local. Mark Webber vai abandonando 2 voltas depois de ter feito seu primeiro pit stop. A causa da baixa foi um problema hidráulico, e assim termina o fim de semana da Williams. E é a expressão de alívio de Rosberger por não ter sido o único a ter tido um problema na corrida. Enquanto isso, no meio do pelotão, todo mundo vai passando por Trulli. Agora foi a vez de Massa. Fisichella vem para sua primeira parada na 17ª volta. A Renault colocou 103 litros de combustível para ele, o que dá mais ou menos 28 voltas. De primeiro ele volta para a pista em terceiro.
Lá atrás vai rolando essa disputa pela 14ª posição entre Liuz e Sato. A uns 4 segundos deles vai chegando o líder da prova, Button, para pôr uma volta. Bom, essa volta vai ficar para mais tarde, porque o inglês foi para os box. E quanto ao seu companheiro Barrichello, ele está na cola de Speed, disputando a 9ª posição. Os dois aí ainda não fizeram um pit stop. Veja aí que Button vai voltando para a pista na 4ª posição, logo atrás de Montoya. Bom, a disputa entre Barrichello e Speed terminou porque o norte-americano foi para os box. Ralf, que vinha logo atrás, também foi junto. E repare que a Ferrari já está preparada para receber um de seus pilotos. A Toyota foi 1,5 segundos mais rápida que a Toro Rosso e Ralf volta na frente de Speed. Montoya vem para sua primeira parada na 23ª volta. Schumi veio junto. A McLaren trabalhou em 8 segundos, enquanto a Ferrari em 11,5 segundos. De terceiro, Juan Pablo voltou em quinto e Schumi de sexto voltou em sétimo. Nesse momento, Fernando é o líder, mas já também fará sua parada. Repare aí que na classificação dos 8 primeiros, somente Alonso, Massa e Barrichello ainda não fizeram um pit stop. E no final da 25ª volta, Alonso vai chegando para o seu primeiro pit stop. A Renault colocou 58 litros de combustível, que dá mais ou menos 15 voltas. De primeiro ele volta em terceiro. Foram 45 litros a menos que Fisichella. Apesar da diferença, o italiano ainda terá que fazer uma segunda parada. Só que seu stint será bem mais longo. Agora na tela vai aparecer na classificação do grid depois de 27 voltas. Somente os dois brasileiros ainda não fizeram um pit stop. E quanto a essa disputa entre Liuz e Sato, tá valendo a 14ª posição. Olha, esse pega tá bonito, hein? Bom, e depois de pelo menos 2 voltas de disputa, Liuzzi finalmente fica com a 14ª posição. Massa vem para os boxes na 29ª volta. Depois desse tempo todo na pista e uma parada de 10 segundos para reabastecimento, ele não deve fazer um segundo pit stop. De quarto, o brasileiro volta em oitavo. Lá na frente, Fisichella continua tranquilo na liderança e tem quase 10 segundos de vantagem em relação a Button, que é o segundo colocado. Alonso, que está em terceiro, está a quase 15 segundos dele. Barrichello foi para os boxes 2 voltas depois de Massa. A equipe trabalhou em 12 segundos. De sétimo, ele volta em 11º. Rubinho também não deve fazer uma segunda parada. E nessa imagem recuperada, a gente vai vendo Felipe reclamando de algum retardatário. Voltando lá na frente, Fisichella vai pegando bastante tráfego pelo caminho. Button e Alonso devem tirar proveito disso. A situação de Barrichello, que já não era boa, ficou pior ainda. O brasileiro terá que pagar um stop and go de 10 segundos por exceder o limite de velocidade no pit lane durante seu pit stop. E o Didê vai abandonando na 36ª volta devido a um problema no motor. Na corrida passada ele também abandonou pelo mesmo motivo. E aí Barrichello novamente nos boxes, mas dessa vez cumprindo a punição. Button e Alonso chegaram naquele tráfego que Fisichella enfrentou há 2 voltas atrás. E olha como o espanhol está tirando proveito disso. A diferença entre ele e o piloto da Honda está caindo cada vez mais. Fisichella vem para sua segunda parada no final da 37ª volta. Pela quantidade de combustível sugerida pelo tempo da primeira parada, eu achei que ele só faria esse segundo pit stop faltando umas 10 voltas para o final. O italiano voltou em segundo e Alonso é o novo líder, já que Button fez sua segunda parada nessa mesma volta. O piloto da Honda voltou em quarto.
E aí a Renault avisando Fisichella que Alonso vai fazer seu pit stop daqui umas 5 voltas. Agora a pergunta é, será que Giancarlo terá que ceder a posição a Fernando caso ele volte à frente de Jenson? Falando em Jenson, o problema dele agora é com o Juan Pablo. A disputa aí vale a terceira posição. Não houve disputa. O colombiano veio para sua segunda parada na 42ª volta. A McLaren trabalhou em 7 segundos. De terceiro, ele voltou em quinto. No final dessa mesma volta, Alonso também veio para os boxes. Com isso, Fisichella reassume a liderança. E aí, Fernando voltando para a pista. A Renault trabalhou em 6 segundos e meio. De primeiro, ele volta para a pista em segundo. Button ia aparecendo naquele momento ali no início da reta. Na 45ª volta, Schumacher vem para sua segunda parada. De quarto, ele vai voltando para a pista em sétimo, logo atrás de Massa, que não fará um segundo pit stop. E agora, Renault e Ferrari darão a ordem para seus segundos pilotos cederem as posições para os cobrões? A diferença entre Alonso e Fisichella são quase 10 segundos. Já Schumi e Massa vimos aí que estão colados. Lá no final do pelotão, vamos vendo essa disputa entre Lewis e Albers pela 12ª posição. Mesmo depois de adquirir a Jordan, a Midland continua a parceria com a Toyota para usar seus motores nessa temporada. Nick Heidfeld vai ser na 8ª baixa nessa corrida. O motor BMW vai deixando na mão a 8 voltas do final. Enfim, Lewis ultrapassa Albers e fica com a 12ª posição. E aí a namorada do holandês, os caras sempre muito bem acompanhados. Schumacher segue na cola de Massa, mas até agora nada de ultrapassá-lo. Cadê? Essas horas os caras não liberam o conteúdo da conversa, né? Lá no meio do pelotão vai rolando esse pega pela 7ª posição entre Ralf e Jacques. Agora só faltam 2 voltas e Schumi segue na cola de Felipe. E lá na frente, Giancarlo continua com uma boa vantagem em relação a Fernando. Pelo visto, não teremos ordens para inverterem as posições. E aí está, um ano depois de sua última vitória, Giancarlo Fisichella volta a vencer. Porém, essa também foi sua terceira e última vitória na Fórmula 1. E também a 43ª e última vitória de um italiano. Lembrando que esse vídeo é de 2026. No grid atual tem Kimi Antonelli, vai que. Com o segundo lugar de Alonso, a Renault conquista sua segunda e última dobradinha na categoria. A última havia sido no GP da França de 1982 em Paul Ricard, com René Arnoux e Alain Prost. Button completa o pódio, primeiro da Honda em seu retorno como equipe. O último havia sido no GP dos Estados Unidos em 1968, com John Surtees. Completando a zona de pontuação, tivemos Montoya, Massa, que se manteve à frente de Schumi, depois Villeneuve e Ralf. No Mundial de Construtores, a Renault abre 13 pontos da Ferrari e McLaren, que dividem a segunda posição. O time italiano leva vantagem no critério de desempate. Bom, e esses foram os melhores momentos das 3 vitórias de Giancarlo Fisichella na Fórmula 1. Se você quiser assistir os melhores momentos dessas temporadas, elas estão disponíveis no canal, é só clicar no link no final do vídeo ou procurar na playlist de resumões de temporadas. Se gostou, não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar, pois isso ajuda bastante na divulgação. Ah, e ative o sininho para receber as notificações dos lançamentos, pois nem sempre o YouTube está entregando os vídeos. Siga o canal das corridas no Instagram, TikTok e Kuai, por lá você encontra conteúdo exclusivo. O canal depende muito da sua ajuda, já que ele não é monetizado pelo YouTube. Participe da rifa que sorteia as camisetas ou adquira a sua na loja do canal. É isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.